Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. É uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos das 7 igrejas do Apocalipse. Então hoje nós vamos estudar a igreja de Esmirna, a segunda igreja. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Se caso você não é inscrito neste canal, que você se inscreva também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que assim possam ser incentivadas a estudar a Palavra de Deus conosco. Então, após a vinheta, nós iniciaremos aqui o nosso estudo da segunda igreja, a igreja de Esmirna. Muito bem, meus amigos, então vamos dar início aqui ao nosso segundo episódio dessa série, onde nós vamos estudar sobre a igreja de Esmirna. Nós já estudamos sobre a igreja de Éfeso, então no canal foi criada uma playlist onde contém ali o estudo da igreja de Éfeso e também uma introdução, uma vista geral do livro do Apocalipse e as 7 igrejas. E seria interessante você assistir, se caso você não assistiu, tem uma playlist ali no canal onde você pode conferir esses 2 primeiros vídeos. A igreja de Esmirna está lá em Apocalipse no capítulo 2, dos versos 8 ao verso 11. Então, antes de nós lermos aqui o texto, só uma pequena vista geral ali da igreja de Esmirna, o contexto histórico, né? Diz que essa cidade era famosa pelas competições esportivas de luta, das quais quem ganhava recebia a coroa da vitória. Esmirna, que na guerra contra os Seleucidas permaneceu fiel a Roma, tinha recebido por isso o título de Esmirna a Fiel. Então aqui é só uma pequena introdução a respeito dessa cidade de Esmirna. Só lembrando que cada uma dessas igrejas contém elementos que são direcionados ali para o contexto imediato, né, de cada uma das igrejas, porém elas representam também profeticamente períodos em que o cristianismo passaria desde os dias de João até a volta de Jesus. Então a gente comentou sobre isso nos primeiros vídeos e a gente está sempre reforçando isso em cada um desses outros estudos também. Então a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, corresponde do ano 31 ao ano 100. E a igreja de Esmirna, ela corresponde do ano 100 ao ano 313. Então o que aconteceu nesses 2 períodos, nesses 2 anos? O ano 100 foi o ano em que morreu o último apóstolo, o apóstolo João. E o ano 313 é o ano em que foi assinado um edito de tolerância de Milão pelo imperador Constantino em Roma. Então a gente vai entender ao longo do estudo por que essa data é importante aqui para a gente entender de como que isso se encaixa aqui na questão da igreja de Esmirna. Então agora sim a gente pode ler o texto que está lá em Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. É importante que você, se possível, esteja com a sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura dos textos. Aqui diz o seguinte, no verso 8: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui só uma coisa que é interessante nós recapitularmos é a estrutura de todas as cartas. Todas as cartas elas possuem uma estrutura em comum. O autor das cartas é o próprio Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta, né, depois ele faz um elogio, depois ele faz um conselho, depois ele faz uma promessa, e tem também a reprovação. Você vai perceber que a igreja de Esmirna ela não possui nenhuma reprovação da parte de Cristo.
Então, das 7 igrejas, somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que é a 6ª igreja, não possuem reprovação da parte de Cristo. Então, isso já é uma questão assim, importante para nós entendermos aqui o contexto de cada uma dessas igrejas, certo? Então aqui, Jesus ele se apresenta como ele diz, né? Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então a apresentação de Cristo aqui, ele foca na ressurreição, na questão da ressurreição, né? Aquele que esteve morto e tornou a viver. Isso tem tudo a ver com o contexto, com esse período da igreja de Esmirna, que é do ano 100 ao ano 313. Por quê? O que acontece? Você vai perceber que no verso 9, Jesus ele diz, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui Jesus, ele faz o elogio à igreja de Esmirna, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, né? Então aqui Cristo, ele se apresenta dizendo que ele conhece tudo que acontece ali com essa igreja. E esse período do ano 100 ao ano 313, ele é marcado por um período de intensa perseguição aos cristãos. Então veja que a gente está saindo ali de um momento em que o último dos apóstolos morre, né? O último elo entre a igreja e Cristo, né? Um apóstolo ali que esteve com Jesus, que andou com Jesus, que recebeu dele os ensinamentos, o apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, morreu no ano 100. Então, a igreja está passando por um período de transição. A partir daquele momento, viria uma outra geração de cristãos para dar continuidade à pregação do Evangelho, para dar continuidade à igreja cristã. E esse período, então, foi marcado por um período de grande perseguição, de grande tribulação. A igreja ela foi perseguida, de um lado, pelos romanos, que não aceitavam o cristianismo, e do outro lado, eles eram perseguidos também pelos judeus. Inclusive, muitos deles foram proibidos de frequentar as sinagogas, né, que eram a igreja da época, foram expulsos das sinagogas. E aqui é interessante que quando diz assim, que muitos a si mesmos se declaram judeus e não são, no verso 9, sendo antes da sinagoga de Satanás, aqui Cristo é como se ele dissesse que eles estão, né, sendo perseguidos ali pelos judeus e sendo expulsos das sinagogas, mas que na verdade quem está fazendo isso, quem está por trás disso é o próprio Satanás, quem está por trás dessa perseguição é o próprio Satanás. Então foi um período de muita dificuldade para a igreja. Inclusive, a igreja de Esmirna ela tem um paralelo com a abertura do segundo selo lá em Apocalipse no capítulo 6, nos versos 3 e 4. Eu vou ler esse texto que diz o seguinte: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi dado uma grande espada. Então aqui, por que esse cavalo ele tem a cor vermelha, né? Porque o vermelho ele representa o sangue, a espada é a perseguição. Então esta igreja, a igreja de Esmirna, tem esse paralelo com o cavalo vermelho, assim como a igreja de Éfeso tem um paralelo com o cavalo branco, que é o primeiro cavalo quando o cordeiro abre ali o primeiro selo em Apocalipse capítulo 6. No verso 10 diz ali, né, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Então aqui Jesus Cristo ele dá o conselho, né? Ele se apresenta, elogia, e agora ele dá o conselho, não temas as coisas que tens de sofrer. Porque Jesus ele está aqui então dizendo o período de perseguição que o povo de Deus passaria durante esse intervalo, essa janela de temporal aí do ano 100 ao ano 313. Então aqui, quando ele diz que tereis tribulação de 10 dias, aqui a gente já começa a aplicar um princípio de interpretação profética no Apocalipse, também no livro de Daniel e outras partes da Bíblia, que é o princípio dia-ano. Então, em profecia, cada dia representa um ano. Quando a gente vai, por exemplo, lá para o livro de Números 14, 34,
nós temos esse princípio ali exposto. Livro de Números, capítulo 14, verso 34. Se você tiver com a sua Bíblia e puder me acompanhar, o texto diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então aqui ele está dizendo, né? Cada dia representando um ano. Existe um outro texto também, em Ezequiel 4, 6 e 7, que é só para a gente reforçar aqui esse princípio e vocês poderem entender. Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7 diz o seguinte: quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então aqui mais uma vez está exposto, né, o princípio do dia-ano. Então esse princípio de tribulação de 10 dias seria um período de 10 anos em que a igreja seria perseguida. Essa perseguição ocorreu do ano 303 ao ano 313. Dentro então do período da carta de Esmirna, né, que pega do ano 100 ao ano 313. Então, durante esse período, uma feroz perseguição se abateu sobre a igreja por ordem do imperador Diocleciano, e muitos cristãos foram mortos. Então aqui, olha só o que aconteceu durante esse período. Os governadores receberam decretos direto do imperador, igrejas e textos cristãos deveriam ser destruídos, a Bíblia, né, foi proibida, e eles então tentaram destruir a Bíblia por completo. A reunião para adoração cristã era proibida, e os cristãos que se recusassem a se retratar perderiam seus direitos legais e seriam condenados à morte. Então muitos cristãos morreram durante esse período, muitos cristãos foram perseguidos, perderam seus direitos civis, tiveram suas propriedades confiscadas. Então é exatamente esse período que está sendo representado aqui, né? Aí Jesus ele diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Lá no início, né, desse estudo eu falei para vocês que essa cidade de Esmirna era famosa pelas competições esportivas e quem ganhava recebia a coroa, né, da vitória. Então por isso que você veja que Cristo ele usa elementos que eram comuns ali àquele povo para que eles pudessem entender realmente a mensagem de uma forma melhor. E Jesus Cristo ele é mestre em fazer isso, né? Os evangelhos ele ensinava por meio de parábolas, e aqui não é diferente, ele usa esses símbolos para poder gravar melhor a mensagem na mente dos seus filhos. Então a igreja, mesmo sendo perseguida, ela se manteve fiel. A doutrina não foi abandonada, a verdadeira doutrina não foi abandonada. E existe um dos pais da igreja desse período, chamado Tertuliano, ele chega a dizer que o sangue dos cristãos é como semente. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos, quanto mais eles eram mortos, mais a igreja crescia, mais a igreja se multiplicava, mais a igreja se expandia, mais o evangelho era pregado. Ellen White ela diz que enquanto as fogueiras da perseguição estavam acesas, isso era uma bênção para a igreja, porque realmente só quem ficava era quem era verdadeiro mesmo, só quem ficava eram aqueles fiéis. E isso é incrível, né, de nós refletirmos, porque hoje em dia a maioria dos cristãos hoje, pelo menos nós vivemos no Brasil e não somos perseguidos, pelo menos desta maneira. Podemos ser perseguidos de outras formas, mas assim, não se compara às perseguições que os nossos primeiros pais ali no passado sofreram. E muitos de nós levamos uma vida religiosa de forma relaxada, de forma negligente, né? Temos tudo nas mãos, temos liberdade religiosa para assistir um vídeo como esse, para estudar a palavra de Deus, para pregar o evangelho pela internet, pelas redes sociais. E muitos de nós somos preguiçosos e indolentes. Muitas vezes trocamos a verdade de Deus por qualquer outra coisa que não vá nos edificar, não vá nos aproximar de Deus. E aqui para a gente fechar então, no verso 11, o Senhor Jesus Cristo ele faz a promessa: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá
o dano da segunda morte. Então muitos daqueles cristãos foram mortos porque eles preferiram morrer do que abandonar a Deus, do que abandonar a Cristo. E Jesus está fazendo essa promessa: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, e o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então que nós possamos guardar essas palavras no coração também, que nós não venhamos abandonar a Deus mesmo diante da morte. Que Deus possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa, se assim chamados formos, a entregar a vida por Cristo, que nós não venhamos a retroceder assim como esses fiéis cristãos do passado. Então, que a gente possa ter bastante claro isso, na nossa mente, no nosso coração, e que você acompanhe os próximos vídeos dessa série. Nós iremos estudar no próximo estudo sobre a igreja de Pérgamo, e nós vamos entender quando que houve essa mudança, porque a igreja ela foi perseguida durante esse período, porém a perseguição ela chegou um momento que ela cessou, e a gente vai entender melhor isso no próximo vídeo, a igreja de Pérgamo. Então que Deus possa abençoar sua vida, sua família, e continue estudando a palavra de Deus e sendo fiel a Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, e até o nosso próximo vídeo.